Então, voltando aqui, gente, já apaguei o quadro, vamos fazer alguns itens aí do exercício 13. Eu marquei, botei uma bolinha do lado de cada um. Porque a letra A a gente já fez, né, no outro exercício. Na letra B, desculpa, o C... a bolinha andou aqui, peraí, só um instantinho que eu corrigi um negócio. Então, eu vou fazer o C, que o B também a gente já fez, algo parecido. Vou fazer o G, que a gente não fez nada sobre o conjunto das partes, né? Vou fazer o I, que também a gente não fez nada que inclua mostrar que é vazio, que aí vocês já podem fazer o J como exemplo, né? E vou fazer o L, se der tempo, tá? Se não ficar muito longo o vídeo, eu faço o L. Caso contrário, eu não faço, porque esse deve ser parecido com o I, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o C, primeiro de todos. Está dizendo que se o conjunto A é um subconjunto de B, então partes de A, ou seja, o conjunto de subconjuntos de A, está contido no conjunto de subconjuntos de B. Depois, no final da pergunta, se a recíproca é verdadeira. Bem, então, como vamos demonstrar isso? É o seguinte, primeiro tem uma hipótese, né, de que o A está contido em B. Então, eu vou escrever em 1 que o A está contido em B, e isso vai ser a nossa hipótese. Para eu demonstrar a inclusão seguinte, eu tenho que supor alguém dentro de partes de A. Mas um elemento de partes de A é um conjunto. Então, eu vou supor um x grande e não um x elemento, tá? É um x grande porque ele também é um conjunto. Vamos supor esse conjunto pertencente a partes de A. Eu tenho que mostrar que ele pertence a partes de B, tá certo? Ok. Então, isso aqui é a nossa suposição. Tá? Então, se x pertence a partes de A, ou seja, eu estou dizendo que x é um subconjunto de A. Então, em 3, eu vou dizer que o x está contido em A, né? Porque ele é um dos subconjuntos de A. Então, isso aqui vem de 2 e da definição de conjunto das partes. Ok? E no número 4, olha, se o A está contido em B, então esse x também está contido em B. Né? Esse aqui vem de 1, de 3 e da definição de inclusão. Definição de inclusão não, né? Não é bem definição. Vamos colocar aqui inclusão. É daquela, da letra A aí do exercício, tá bom? Bem, então aqui a gente já demonstrou, não é? Bom, falta dizer que esse x pertence à parte de B, que vai ser o caso, né? Porque ele é um subconjunto de B, então esse x pertence à parte de B. Isso aqui vem de 4 e da definição de conjunto das partes. Tá certo? Então, aí a gente tem que de 2 e de 5, né? Eu tenho lá em 6 que partes de A está incluído em partes de B, tá? Isso aqui vem de 2, 5 e inclusão. Aqui já é definição, tá? Aqui já é definição. Se o x pertence à parte de A, então x pertence à parte de B, por definição, parte de A está incluído em parte de B. Aí vem a pergunta, isso a recíproca é verdadeira? Recíproca verdadeira? Recíproca verdadeira? Ou seja, o que seria recíproca? Se partes de A está contido em partes de B, então A está contido em B. É verdade
tá? E vamos demonstrar isso daí. Então, olha só. Em 1, eu tenho a minha hipótese, né? Que partes de A está contido em partes de B. Isso aqui é hipótese. Na número 2, eu vou fazer a minha suposição. Então, eu tenho assim, isso aqui como hipótese, quero provar isso. Isso é uma inclusão. Eu preciso tomar um elemento em A. Tá? Então, eu vou supor um elementinho pertencente a A. Isso aqui, então, é uma suposição. Perfeito? Bem, se o xizinho pertence a A, eu posso dizer que o conjuntinho formado por xizinho, tá? Pertence, né, a partes de A. Eu vou fazer isso direto. Partes de A. Por quê? Porque eu posso, por meio de um elemento de A, esse conjunto unitário aí é um conjunto que está contido em A. Portanto, ele é um subconjunto de A e vai pertencer a partes de A. Tá bem? Então, aqui eu posso tirar de 2 e conjunto das partes. Certo? Bem, como o parte de A está contido em parte de B, em 4 eu posso dizer que esse mesmo subconjunto aí, x, também pertence a partes de B. Né? Aí isso aqui vem de 1, de 3 e inclusão. Vou botar assim. Tá? Bem, se esse conjunto pertence a partes de B, em 5, ele pertence a B. Tá? Ele pertence a B. Então, eu tenho aqui de 4 e de conjunto das partes. Tá? Ora, então, em 6, da mesma maneira, eu tenho o A contido em B. Tá bom? Então, a recíproca realmente é verdadeira. Vamos ao item G, que diz que partes de A união partes de B está contido em partes de A união B. Vou fazer aqui do lado. Qual é esse daí? É a letra G. Vou botar aqui. Tá? Ficou grande, né? Ficou pequenininho de repente. Na hora que eu escrever. Tá. Partes de A união partes de B, né? Está contido em partes de A união B. Ah, era a letra G essa, né? Tá. Letra G. Então, de novo, eu tenho que tomar um conjunto X grande pertencente a partes de A união partes de B. E tenho que mostrar que ele está no conjunto das partes de A união B. Certo? Então, eu vou pegar aqui assim, o número 1, eu vou supor, né, que aqui não tem hipótese nenhuma, né? Eu vou supor direto que o conjunto X grande pertence a partes de A união partes de B. Tá? Então, isso aqui é a minha suposição. Tá bem? Ele pertence a essa união aí. Então, no item 2, o X pertence a partes de A, né? Ou o X pertence a partes de B. Claro? Bem, aí em 3, né, eu posso dizer que esse x está incluído em A ou o x está incluído em B. X está contido em A ou x está contido em B. Mas olha, o fato de x estar contido em A já me garante que o x está contido em A união B, né? E da mesma maneira, se ele estiver contido em B, então ele está contido em A união B também. Tá? Então, do número 4, aqui no número 4, eu tenho que o x está contido em A união B. Direto, né? Porque se ele não estiver em A, ele vai estar em B. Vai estar contido em B. E estando contido em B, vai estar na união. Então, de qualquer maneira, ele está contido em A união B. Então, em 5,
Se o X está contido em A união B, eu posso dizer que o X pertence ao conjunto das partes de A união B. E aí, está demonstrado o que a gente quer, né? Então, de 1 e de 5, a gente tem 6 partes de A, união partes de B, está contido em partes de A união B. Certo? Bem, será que essa inclusão reversa funciona? Vamos pensar aí. Pensa aí. Dá uma pensada. Eu tenho. Será que o fato de estar em partes de A união B, né, ele vai estar em A e vai estar em B? Eu tenho aqui um conjunto B, né? Repara, se eu fizer, né, a inclusão reversa não ocorre. Tá? Isso é importante. Né? Na interseção, ocorre, que é o que vocês vão tentar demonstrar, usando a mesma ideia, aqui na letra F, tá vendo? Na interseção é uma igualdade, tá? Mas na união não é. Pensa na seguinte situação, né? Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui dois conjuntos A e B assim, tá? Ok? E aí vamos dizer que eu tenho aqui um elemento aqui, x, e eu tenho um elemento aqui, y. Bom, se eu fizer a união dos dois, né, o conjunto, aí tem outros elementos também, tá? Não só esses, certo? Mas vamos imaginar esses dois elementinhos ali, porque só esses dois já são suficientes para contra-exemplificar a inclusão no sentido contrário, né? Se você colocar tudo junto, né? Tudo no A união B, eu vou ter que o x, y, esse conjunto aqui, ele pertence a partes de A união B, correto? Porque ele é um subconjunto de A união B, tá? Esse aqui é um subconjuntinho de A união B. Porém, ele não pertence a partes de A e nem pertence a partes de B. Percebe? Então, assim, não pode pertencer à união, né? Se ele não pertence nem a partes de A e nem a partes de B, ele não pode pertencer à união desses dois conjuntos, né? Porque se ele não está em nenhum dos dois, então como é que pode pertencer à união, né? É como se fosse, vamos dizer assim, dois conjuntos aqui, né? Tá aqui partes de A, tá aqui partes de B. Se um cara não está na união, ele não pode estar nenhum e nem no outro, tá bem? Então, é por isso que a inclusão reversa aqui, nesse caso, não acontece. No caso da interseção, sim, vocês vão poder provar, tá? Mas na união, não. Qual é o próximo ali? Se A união B é igual a A menos B, então B é vazio. A união B é igual a A menos B. Que item é esse? I. Se A... Gente, eu tenho a memória muito curta. Se A união B é igual a A menos B, então o B é vazio. Isso? Sim, claro que é, né? Vamos lá. Quer fazer um desenho para ilustrar? Olha só para vocês perceberem a situação. Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B. Se ao A menos B, tirando o B, se o A menos B é igual à união dos dois, né? Então, esse conjunto B tem que ser vazio, né? Porque aí o A união B vai ser o próprio A. Porque o A união B é tudo isso aqui. E o A menos B é isso aqui.
Então, para essas duas coisas serem iguais, o B tem que ser vazio. Mas vamos lá. Vamos demonstrar isso aí. Vamos demonstrar. Vou até apagar essa figura aqui para não confundir vocês. Não vai. Porque eu estou desenhando uma situação ali que não é verdadeira, tá? Não é o caso. Então, vamos lá. Essa primeira parte é a hipótese, né? Nessa número 1 aqui, eu escrever A união B igual a A menos B, isso aqui é hipótese, tá? Na segunda parte, no segundo item, é que eu vou supor o B não sendo vazio. Se ele não é vazio, aqui então eu vou supor por absurdo. Tá? Se ele não é vazio, significa que tem alguém lá dentro. Né? Então, no 3, existe um x pertencente a B. Existe um x que está em B. Tá? Se ele está em B, então ele está em A união B. Tá? Então, aqui em 4, né, se o x está em B, o x pertence a A união B. Por adição. Né? Já estou pulando umas etapas aí. Então, isso aqui vem de 3 e de adição. Certo? Porque se x pertence a B, ele pertence a A ou pertence a B. Ok. Então, x pertence a A união B. Aí, em 5, se o x pertence a A união B, então o x pertence a A menos B. Porque a união B é igual a A menos B. Tá? Então, isso aqui vem de 1 e de 4. Não precisa nem dizer. Número 6, né? Eu tenho que x pertence a A e x não pertence a B. Olha aí a nossa contradição. Né? Então, isso aqui é 5 e a definição de diferença. Né? Em 7, eu tenho que x não pertence a B por simplificação. Tá? E aí eu tenho em 3 e 7, eu montei a minha contradição. X pertence a B e x não pertence a B. Isso aqui vem de 3 e de 7. Tá aí a minha contradição. Tá? Tá a minha contradição aqui. Esse aqui vem da conjunção também, né? Só para vocês lembrarem. Então, é verdade que o B tem que ser o conjunto vazio. Acho que dá tempo da gente fazer mais um item desse daí. Que seria o L, né? A está contido em B se somente se a interseção complemento de B for vazio. Então, é o L. A está contido em B se somente se a interseção B' for vazio, diferente não, for vazio. Ok. Bem, será que a gente consegue fazer aí uma por equivalências? Eu vou supor que A está contido em B e vou mostrar que a interseção B' é vazia. Né? Tá bom. Acho que eu vou ter que fazer a ida e a volta, tá? Acho que vai ficar melhor. Então, vamos fazer a ida primeiro. Aí eu tenho em 1 A contido em B. Isso aqui é hipótese, porque nesse sentido, né, da esquerda para a direita, o A menos B é hipótese. Aí na número 2, eu vou supor que a interseção B' é diferente de vazio. Então, isso aqui é uma suposição por absurdo, né? Por absurdo. Sempre que você tiver que mostrar que algum conjunto é vazio, o ideal é supor que ele não seja vazio. Então, no número 3, né, existe um x que está lá, que está em A, interseção B'. Aí, em 4, né, esse x pertence a A e esse x pertence a B'. Mas, olha, por hipótese, né, se o x pertence a A, então, em 5, o x pertence a B e não pertence a B.
tá? Aqui nesse passo, nesse aqui é a definição do anterior, né? Pegou a borracha. É do anterior, é de 3 e a definição de interseção, tá? Nesse aqui, eu tô pegando de 1, tá? O fato de o A estar contido em B, né? Então, aí, por isso, o X pertence a B. E tô pegando definição de inclusão e de complemento, tá? Porque o fato de X pertencer a B' significa que ele não pertence a B. E aí eu tenho uma contradição, tá? Então, aqui eu tenho a contradição. Então, de fato, o A interseção B' tem que ser vazio. A interseção B' tem que ser vazio. Aí, agora a gente tenta fazer a volta. Ou seja, agora, para o nosso caso aqui, o A interseção B' ser vazio, isso é hipótese. Tá bom? Isso é hipótese. E eu quero mostrar que o A está contido em B. Né? Então, em 2, eu vou supor um X em A. Isso aqui é suposição. Vou supor um X em A e tenho que mostrar que ele está em B. Né? Aí, X pertencer a A, eu vou fazer o seguinte, tá meio difícil a gente construir X pertencer a B partindo daí, né? Então, nesse caso, eu vou supor também, por absurdo, que ele não pertença a A. Ou seja, né, eu acho melhor a gente supor direto, né? Acho que eu vou fazer isso, vocês vão compreender melhor. Eu vou supor direto que o A não está contido em B, tá? Então, de novo, vou fazer uma suposição por absurdo, tá bom? Não está contido em B. Ótimo. Aí, se o A não está contido em B, é porque existe um X, né? Esse X pertence a A, né? E não pertence a B, né? Porque se eu tenho assim, ó, um A que não esteja contido em B, olha aqui, é porque existe um cara aqui dentro de A que não está em B. Tá bem? X pertence a A e X não pertence a B. Agora, de 4, eu risquei o existe, não é isso não. Existe. Existe um X, X pertence a A e não pertence a B. Não pertencer a B significa pertencer a B'. Então, eu tenho lá o X pertence a A, esse X aí, né? E o X pertence a B'. Pô, contradisse a minha hipótese, né? Então, daqui eu tirei de 3 e do complemento, tá? Essa parte aqui, certo? Ora, então, eu estou dizendo em 5 que o X pertence a interseção B'. Ou seja, eu estou dizendo que existe um X pertencente a interseção B'. Eu vou até escrever se existe aí, tá? Porque eu posso quantificar isso aqui, né? Existe um X, X pertence a interseção B'. Contradição, tá? Contradição. Então, né? Eu tenho que ter o A contido em B. Tá bem? Então, essa daí é a última, tá bom? Espero que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas, né? Estão vendo esses exemplos aí resolvidos. E, gente, continuo falando. Se vocês ainda tiverem dúvida, entrem em contato comigo e aí eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Tá bom? Bons estudos aí para vocês. Agora, na próxima aula, eu continuo, então, com o capítulo 5, tá bom? Bons estudos para vocês. Tudo de bom.